Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as videoaulas? Estão conseguindo estudar na apostila ou no portal? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde. Não esqueça de se alimentar bem, beber água, dormir cedo, acordar cedo também. Manter a rotina de estudos, né? Mesmo que você esteja em casa, é bom ter aquela rotina todos os dias, estudar um pouco, né? Para não perder a prática, ok? Para quando a gente voltar ao grupo novamente, a gente está bem afiado com o que a gente já estudou e também para manter o ritmo, tudo bem? Eu fico muito feliz de ter você aqui de novo. Esse vídeo nós vamos falar sobre datas comemorativas. No mês de abril acontecem várias datas importantes no Brasil. A gente vai começar falando da primeira na ordem cronológica, tá bom? A data desse vídeo é dia 18 de abril do ano de 2020. Na data de 18 de abril no Brasil é comemorado o Dia do Livro Infantil. E tem um autor brasileiro muito conhecido, muito famoso, que é o responsável pela essa data, né? Essa data foi feita em homenagem a ele, pela sua contribuição na literatura infanto-juvenil. Ele criou um mundo imaginário chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você conhece? Não conhece? E quais são esses personagens tão famosos desse sítio? Tem a Emília, a boneca de pano, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, que é aquela vovó maravilhosa que todo mundo gostaria de ter, que faz coisas incríveis, comidas gostosas, é uma boa contadora de história, não é verdade? Tem a ajudante dela, a tia Anastácia. Tem o Visconde de Sabugosa, que é um outro personagem também, que é feito de espiga de milho, né? Quem criou esses personagens? Você sabe? Foi um homem chamado Monteiro Lobato. Eu tenho até um livro dele aqui comigo, olha. Ele criou esse universo chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. E esse livro aqui, que é o volume 1, é o início dessas histórias, né? Se chama Reinações de Narizinho. Narizinho é uma das personagens do Monteiro Lobato, né? Narizinho é apelido para o nome de Lúcia. A menina Lúcia, neta da Dona Benta, tem esse apelido, Narizinho, por causa do narizinho dela ser bem bonitinho, né? E aqui nessas páginas, olha, tem várias histórias desses personagens, das suas aventuras, né? Da forma como surgiu a Emília, como que ela começou a falar, e muitas outras histórias e aventuras que eles tiveram durante um certo período na história do sítio, né? Tem outros livros também, não tem só esse não, mas esse aqui é o primeiro. Quando vocês estiverem em sala, novamente, nós vamos estar fazendo atividades com esse livro também, tá bom? Então, Monteiro Lobato é brasileiro e a data de aniversário dele é dia 18 de abril. Então, foi escolhida essa data em homenagem a ele, pela contribuição que ele deu à literatura infantil. Ele tem outros livros também, ele criou outras histórias, mas as mais conhecidas é da Turminha do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E no YouTube, se você acessar, você vai encontrar lá várias histórias, vários vídeos de historinhas da Turminha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Outra data importante do mês de abril é o Dia do Índio. Dia 19 de abril é comemorado, não só no Brasil, mas em outros países também, o Dia do Índio. Bom, no Brasil, nós temos vários grupos indígenas, certo? Índio veio da palavra Índia, do país Índia, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele encontrou pessoas lá vivendo, então ele chamou de índios, porque ele estava indo para a Índia, né? Mas outros países têm também grupos indígenas, no México, boa parte da América do Sul, nos Estados Unidos, né? E esses grupos indígenas, eles fizeram uma convenção nacional, mundial, na verdade, lá no México, muitos anos atrás, para reivindicar os direitos que eles têm, né? Porque boa parte desses índios, desses indígenas, perderam as suas terras por causa das colonizações. Então, nesse congresso, nessa convenção, eles se reuniram, vários indígenas do mundo inteiro, para pedir os seus direitos, para que seus direitos fossem garantidos, né? Então, nesse congresso que aconteceu no México,
foi então decidida essa data, né, para lembrarmos dos direitos, para falarmos da cultura indígena. Mas é só no dia 19 de abril que a gente fala dos índios, dos indígenas? Não, né? Os indígenas são pessoas como qualquer outra, né? Tem seus direitos, seus deveres, seus costumes, a sua língua, a sua linguagem própria, né? O seu folclore, as suas histórias. Então, eles têm uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E no Brasil, como eu já falei, tem vários grupos indígenas. E boa parte da nossa língua portuguesa tem raiz das palavras indígenas, né? Muitas palavras que falamos no Brasil vêm da língua tupi-guarani e outras línguas indígenas do Brasil. Por exemplo, mandioca, abacaxi, pipoca, né? Essas palavras vêm do tupi-guarani. Lembra daquela música que eu já passei para vocês? Tupi, 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 tupi. Tem no YouTube também. Só dá uma olhadinha lá, né? Que tem as palavras, algumas das palavras que nós usamos da língua tupi-guarani, dos indígenas, na nossa língua portuguesa. E a data do dia 19 de abril, esse ano cai no domingo, né? A gente não precisa se vestir de índio, precisa, né, fazer todo esse esquema indígena, não. Mas a gente precisa lembrar que eles são pessoas como nós, que têm seus direitos, seus deveres e devem ser respeitados como tal. E são os primeiros habitantes do nosso Brasil, não é? Então, se eles são os primeiros habitantes, então a gente pode dizer que eles são os primeiros, né, brasileiros. E nós chegamos depois. E, continuando nessas datas comemorativas, no dia 22 de abril é a data que o Brasil tem como a data de nascimento, né? Então, dia 22 de abril é uma data muito importante para o nosso país, porque foi a data que o Dom Pedro, junto com a sua caravela, vários navios junto com ele, sua tripulação, chegou ao Brasil. Eu acabei de falar ali, né? Quando Pedro Álvares chegou e viu as pessoas que estavam ali, chamou elas de índio, né? Porque ele estava indo para as Índias. Então, foi nessa data, do dia 22 de abril de 1500. Então, ó, de 1500 a 2020, já passou 520 anos, né? Que o Pedro chegou lá no Brasil junto com seus companheiros de viagem. Então ele chegou, viu aquelas pessoas, chamou elas de índio, mais tarde ele percebeu que ele estava em outras terras. E o Pedro Álvares Cabral, ele tinha uma missão de chegar ao país Índia para fazer comércio, né? O Pedro Álvares, ele é português, ele estava amando, né, no comando do rei de Portugal, então ele estava numa missão, né? Então ele foi viajando pelo mar ali do Atlântico, passou ali no Brasil, provavelmente já tinha conhecimento dessas terras, tem algumas fontes históricas que falam sobre isto, né? Não foi coincidência, ele não achou, ele não descobriu nada, simplesmente chegou, né? Porque o Brasil já estava ali, só não tinha esse nome Brasil. Qual era o nome que os indígenas davam para aquela terra? Eu já falei uma vez aqui, alguém lembra? Começa com Pim e termina com Ma. Pindorama. Esse era o nome que os indígenas davam para o Brasil antes do Pedro Álvares chegar até lá. Pindorama significa terra das palmeiras, porque o Brasil tem muitas palmeiras, né? Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou, foi no dia 22 de abril e foi num domingo de Páscoa. Naquele ano era Páscoa nessa data, né? A nossa Páscoa já passou, que foi domingo passado, né? Foi semana passada, no dia 12 de abril, né? Esse ano caiu no dia 12. Naquele ano caiu no dia 22. Então, dê uma olhadinha aí no YouTube, tem vários vídeos que falam sobre o dia do livro infantil, Monteiro Lobato, historinhas do sítio do Pica-Pau Amarelo, músicas que falam sobre os índios, histórias, lendas e folclores indígenas também, e sobre o descobrimento do Brasil. Tem vários outros professores lá contando um pouco mais dessas datas que eu acabei de falar. Então, quando a gente estiver junto novamente, nós vamos relembrar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, dê mais uma olhadinha, aprenda um pouco mais e depois vocês me contam as suas curiosidades. Combinado? Um grande abraço para vocês, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!